Então vamos lá, continuando nossos estudos sobre o Evangelho de Marcos. Hoje, aula 22, de volta ao capítulo 9, nós vamos ler o verso 42. 9:42 diz assim: Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo duas mãos. Ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado como fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Eu nunca tive ninguém na minha história ministerial falando para mim assim: pastor, eu estou pensando em cortar minhas mãos nessa época de internet porque eu estou acessando algo que não devo. Nunca vi também nenhuma proposta dessa quanto aos olhos. E acho que eu nunca vou ouvir uma proposta dessa. E nem é a vontade de E nem Deus. é a vontade de Deus. Isso aqui simplesmente é uma hipérbole, uma expansão, usando o benefício da imaginação que ilustra aquilo que a gente escuta. E quando você pensa nessa cena, alguém arrancando literalmente os olhos, alguém arrancando as mãos, você imagina a cena, é uma cena que ela se cria na nossa cabeça. Mas Jesus está simplesmente tentando mostrar que, através do que eu diria hoje no uso do shock technique, dos outdoors, quando você vê, por exemplo, alguém tomando 1 litro de óleo. Já viu essa propaganda, esse outdoor? O cara pegando uma garrafa de óleo e tomando. Você olha aquilo, dá até um treco, querendo dizer que se você não tomar cuidado com a quantidade de óleo que você está ingerindo, você pode estar literalmente fazendo esse movimento. Ou o próprio uso da cigarro-mata. Né? Você vai ver a foto de um pulmão preto, todo corroído. Já a mensagem em si, já o negócio está comprando um negócio, está falando isso aqui, pode levar você à morte. Não é uma expansão do que pode não acontecer, porque a gente sabe que acontece. Né? Um cigarro mata, um excesso de um óleo pode trazer uma complicação para a vida. Jesus aqui está tentando dizer que nós precisamos, essa é a palavra de extrema necessidade para nossa atenção, nós precisamos de uma intervenção espiritual que arranque pela raiz problemas que estão internos na nossa vida. E esses problemas, eles têm que ser arrancados pela raiz. Porque se ficar, você vai continuar com o mesmo problema. Então Jesus deixa claro aqui nesse texto, nesses exemplos, eu acho lindo que ele repete por 3 vezes, né? Onde o seu verme não morre e o fogo não apaga. Onde o seu verme não morre e o fogo não apaga. Querendo dizer, o resultado de manter esses problemas que causam, literalmente, escândalo, o tema que é esse, se eles não forem arrancados definitivamente da nossa vida, ele vai continuar existindo, número 1, em nós, como os olhos continuam a existir, como a mão continua a existir, como o pé continua a existir. Ele não sai de dentro da gente. Porque não é, no primeiro, você não tem um pé para arrancá-lo um dia, você não tem olhos para arrancá-lo, você não tem mãos para arrancar as suas mãos. Então os problemas todos continuam se não for arrancado da gente por Deus. Ponto, número 1. Número 2, e se isso está acontecendo e está gerando um escândalo daquilo que eu pratico, aí você está com a sentença do escândalo e a sentença do pecado. A do escândalo é a que toca o outro, o próximo. E do pecado é de quem mantém.
Aí o que acontece? O que resta então? É óbvio, como o Edu falou, jamais imaginaríamos e jamais seria a nossa prescrição. Olha, você tem que arrancar sua mão fora. Jamais. Isso não é óbvio, né? Não faz nem pra pensar. Isso aí é lei islâmica, né? Não é lei cristã. Mas nos mostra que Jesus está deixando bem claro, olha, todas as vezes que você mantém um pecado que afeta você, ele também tem o potencial de afetar o próximo. E quando afeta o próximo e se torna escândalo, aí é melhor você ter uma pedra amarrada no seu pescoço, e aqui, né, fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no seu pescoço. É melhor do que você fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim. É uma sentença de morte. Jesus está dizendo, é uma sentença de morte. Seria melhor. E a pedra, essa pedra aqui, só para você também ter essa ilustração na cabeça, a ideia da pedra aqui é a pedra do moinho. É você não ter continuidade de vida. Sem chance, porque ele é muito grande e muito pesado. Muito grande, não tem sobrevivência, não tem Houdini que escaparia dessa. Agora, o que isso nos chama a atenção? Jesus deixa bem claro o seguinte, olha, tudo aquilo que faz mal para mim, que me faz tropeçar, pode também ser objeto de escândalo para o próximo. Agora tem um segundo ponto também muito importante disso, quando ele fala desse um pequenino. Se fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim. Existem duas interpretações aqui básicas. A primeira é que esse pequenino pode estar se referindo às crianças, que anteriormente ele vai falar sobre elas. Segundo, os pequeninos literalmente no seu início de fé. Pequeno não em idade, mas pequeno em caminhada. Pessoas simples. Pessoas simples, pessoas que estão começando, ou que estão há um tempo, mas que ainda não desenvolveram outros lados da fé. Então eu volto a dizer, o meu pecado afeta a mim, mas pode afetar um pequenino de uma forma muito mais forte que uma pessoa madura receberia, certo? Já passou por isso? Um tipo de pecado afeta você violentamente, o pecado do outro, não estou falando o seu. E que, se fosse no início da sua caminhada cristã da minha, afetaria mais. Você falaria, nossa, se fosse há 20 anos atrás eu ouvisse esse negócio, eu ia ficar assim desesperado. Agora eu já não fico mais tanto, porque eu entendi isso, aquilo, outro. A gente vive isso. Algumas coisas, no passado, você podia não ter tolerância. Aí a longanimidade vai crescendo, o amor ao próximo vai aumentando. Hoje você fala, hoje eu entendo que se Deus não fizer, eu não faço. Eu não faço. Então eu me torno mais misericordioso. Então Jesus está primeiramente cuidando do que não tem essa caminhada, que não tem essa maturidade, esse pequenino. E está dizendo pra gente, se você tem algo na sua vida que está fazendo ele cair nesse nível, você precisa de uma operação espiritual. Você precisa de que seja arrancado de você. Porque se isso não for arrancado de você, vai ter uma consequência eterna. Agora deixa eu expandir isso aqui, porque isso aqui parece ser teórico, mas é muito prático. Teórico porque a gente fala assim, legal, Jesus está dando um exemplo drástico, um exemplo de algumas coisas na nossa vida tem que ser arrancada profundamente. Então eu queria te perguntar, o que você acha que tem que ser arrancado da nossa vida profundamente? Que tipo de pecado, se assim eu posso dizer, que está aqui dentro, contido no se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar. Se sua mão fizer tropeçar, corte-a. Se seu pé fizer tropeçar, corte-o. É melhor que se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. Que tipo de pecado nós temos que ter essa urgência? Urgência. Se o que está em jogo aqui não é só a sua individualidade nem a minha, é o próximo. É o próximo. Eu acho que o nosso testemunho, viu? Esse arrebenta com o pessoal, né? Ou abençoa. Né? Ou abençoa. Eu acho que mais arrebenta, viu? Porque eu tenho um exemplo que eu estou tendo. Trabalhou comigo sexta-feira, foi o primeiro dia que eu trabalhei depois do feriado, depois do holiday, né? Um rapaz que, como dizia meu pai, é mordido de crente. Ele casou com uma crente, uma evangélica. Ele não era evangélico, mas ele casou com essa moça e vieram para cá.
e começou a frequentar uma igreja evangélica. E aí eu conversei, eles falaram para mim, ele é crente também, é irmão, tá, assim, numa brincadeira lá. Aí eu conversando com ele, ele foi trabalhar comigo brasileiro. Aí eu falei, e aí, como é que tá a igreja lá, o pessoal, tal? Eu congreguei nessa igreja, né? Ele falou, faz tempo que eu não vou. Eu vi que ele falou, faz tempo que eu não vou, meio áspero. Eu falei, mas por quê? Por causa de tempo, por causa de rota? Porque é um bando de falso. É um bando de falso. Eu acho que ele se enquadra nisso aí. Legal. Ele é um pequenino. Legal. Numa caminhada, iniciando, e se deparou com um contexto que talvez a linguagem dizia: somos corpo assim bem ajustado, nenhuma falsidade. Ele deu esse exemplo. Eles são amigos, são irmãos, mas depois que sai, cada um quer comer o outro. Exatamente. Em outras palavras, eu concordo plenamente com a tua resposta, essa é a minha resposta, é que todo pecado que for externalizado, esse tem que ter da minha parte uma responsabilidade maior. Por quê? Porque está afetando não só a mim, está afetando o meu próximo. E quando afeta o meu próximo, eu estou deixando de ser o que eu fui chamado para ser. Que é, eu sou chamado de cristão porque sigo a Cristo, porque tenho as marcas de Cristo e reproduzo elas. Eu estou reproduzindo uma outra coisa, como aqui no seu exemplo, falsidade. E todas as outras ades que a gente poderia dizer aqui. Isso é o drama do negócio. Agora, aquilo que Deus está tratando comigo e comigo somente, vamos pensar um exemplo assim, claro, tem pessoas em todos os níveis de espiritualidade, nós cada um temos um nível da nossa caminhada. Às vezes Deus pode estar trabalhando comigo, por exemplo, amor. Você fala, mas amor todo mundo tem que ser trabalhado. Claro que todo mundo tem que ser trabalhado. É o maior dos mandamentos, o a Deus e ao próximo, todo mundo tem. Mas tem momentos na nossa vida que você vê Deus batendo na tecla. Já sentiu assim? Está mexendo com você, ó. Parece que é uma repetição. Amor, 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 amor. Tem um outro momento que parece que Deus está ali com a tecla do perdão. Principalmente quando há conflito. Tem a ver com amor? Tem a ver com amor, mas literalmente o perdão, o liberar perdão. Aí parece que o Espírito Santo fica ali, perdoa, 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 perdoa. Outro momento é fidelidade. Todo mundo é para ser fiel? Claro que todo mundo é para ser fiel. Ao que vencer, esse será salvo. Fidelidade é a vida de fidelidade, fidelidade da fé, que é a vida do justo. Mas tem hora que você vê o Espírito Santo, parece que cobrando fidelidade, fidelidade. Você faz, vem a vozinha, olha, ixi, tá, porque são momentos. Então esses momentos, às vezes, podem ser da minha vida pessoal, que Deus está trabalhando em mim. Em mim. Eu orei por um rapaz essa semana passada, ele acabou de ser aprovado, lembra de você, João, em economia, está indo viajar para morar fora, vai morar fora, longe. Eu falei para ele assim, e graças a Deus, uma coisa linda, ele me procurou, acho que eu estou uns 3 anos orando por essa vida, e me relacionando com ele. E finalmente ele veio até mim dizer, pastor, eu quero fazer o curso de batismo, você pode me dar? Antes de ir para a faculdade, eu quero ter o meu acerto com o Senhor. Falei, uau, estou te esperando faz 3 anos, meu filho. Vamos embora. E começamos, né? Coisa linda, graças a Deus. E diante da conversa eu falei para ele o seguinte, falei, você está pronto para manter o seu cristianismo na sua universidade? Porque você vai estar longe de casa, você vai estar longe de seus pais, você vai estar longe da família, vai estar longe da igreja. Vai vir para a igreja talvez de 3 em 3 meses. Você está pronto para manter a sua fé? Quando tiver todo mundo falando para você, não, aqui é uni. Você está pronto para falar, cara? Você está pronto para stand firm? Foi o termo que eu usei para ele. Eu falei assim para ele, não me responda agora. Responda lá para os seus amigos. Porque aqui para mim não tem valor nenhum. Eu não vou ter nada, eu não vou nem estar lá para te falar, estou aqui te dando encorajamento, eu vou estar longe. Então é impressionante. Aí o que você imagina? Deus vai pega um contexto desse e vai tentar ensinar para um jovem desse o quê? Firmeza, caráter, integridade cristã, de falar, por aqui eu não vou. Isso aqui não. Isso aqui sim. Isso aqui é legal. Isso aqui eu tô fora. Isso aqui eu não sei, na dúvida eu não faço nada.
Cada um vai ter algo que Deus está trabalhando. Agora, na hora que envolve qualquer ação minha, por menor que seja, que vá da minha falsidade, do meu desamor, da minha aspereza, de alguma coisa que toca o próximo e gera escândalo, aí Jesus está tocando todas as sinetas, falando, seria melhor você estar com uma pedra no pescoço no fundo do mar. Isso é sério demais. É sério demais. Um outro ponto também, não se equivoque. Tem pessoas que podem se escandalizar com você, mas daí é o problema da ignorância da pessoa. É um outro contexto. Um outro contexto. Por exemplo, num contexto de prosperidade, eu já tive isso. Uma pessoa uma vez chegou para mim assim e falou assim, pô, pastor, mas você, há um tempo atrás, você aí servindo a Deus, não tem nenhum carro, pastor. E era como se eu estivesse em pecado. Era como se eu estivesse em pecado a fala da pessoa. Assim, pastor, tá mal, hein? Tá vindo a pé. Irmão, é pecado não ter dinheiro para comprar um carro? Eu ficava assim horrorizado, mas percebia que a ideia era essa. Então, na mente da pessoa, ela estava escandalizada, ou em julgamento dela, achando o quê? O pastor só pode estar em pecado se ele não tem um carro. Se ele está tendo que ir de ônibus. Ainda mais que tem irmão que tem carro, pastor. Eu lembro que uma vez a gente teve um show aqui na Inglaterra, quando a gente foi tocar acho que foi com a Baby do Brasil, quando ela veio aqui, e eu fui chamado para fazer a produção musical. Literalmente, me chamaram, falaram, você produz, você seleciona os músicos de Londres, você escreve as músicas, você que manda. Aí eu fiz teste, parecia um X-Factor, um monte de cristãos, tocavam e tal, eu selecionei os melhores, formei o time, escrevi as partituras, fomos lá tocar. No dia, aquele bando de gente chegando tudo de carro, e chegou a galera da Link Church. Você estava lá, Guilherme? Não. Foi um momento épico da nossa história. Porque eu de bicicleta e um monte de ovelha, tudo de bicicleta comigo. Na hora de ir embora, a gente pega nossas bikes e vai embora, o pessoal entrando nos carrões, né? Eu falei assim, eu tenho certeza, Cecília, que nessa hora tá todo mundo, né? Que estranho, né, cara? Então, não se equivoque. O escândalo que é fruto da ignorância não é problema meu e seu. Agora, o escândalo que é fruto da realidade do que nós transmitimos e podemos transmitir, isso tem que soar um alerta. Aí o que acontece na nossa vida cristã? A gente tem que ficar atento com isso. Então, por isso que aqui eu acho que a fala principal que faz parte desse contexto e que tem que sair do nosso vocabulário é eu sou assim e acabou. Porque se você é assim e acabou e está escandalizando, quem acabou é você. Acabou mesmo. Fazer um ministério, né? Assim, dar um colarzinho bonitinho, falar com a Swarovski para fazer um cristal com uma pedra de moinho. Troféu Swarovski, uma pessoa que eu toda feliz, é a pedra do moinho. É para você não se esquecer que não é por aí, tá? Então é sério. Então a gente tem que medir o que a nossa fala, o nosso comportamento faz. Dando continuidade, Jesus aqui simplesmente então repete a questão do verme não morre, o fogo não se apaga, literalmente pondo força que a consequência disso é eterna, que não é uma consequência só para o hoje, é uma consequência de eternidade. Ele deixa isso bem claro. E traz de novo aqui a questão do sal. Traz aqui a questão do sal porque o nosso chamado maior, que é trazer gosto e não trazer dano. É impressionante que gosto demais através do sal também estraga, também escandaliza, também faz um outro evento acontecer. Capítulo 10. André, eu posso fazer uma pergunta? Por favor, duas. Enquanto isso, Du, faz uma gentileza, acende a luz para mim aqui, só para ficar mais claro para mim, Essa pra parte gente. que ele fala assim, o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Isso não dá uma impressão que ele está falando assim, que se você cometer algum pecado, talvez não tenha nem volta? Não. Vamos lá, me ver o texto para a gente ler junto. Verso 50, né? O sal é bom. Olha, cada um será salgado com fogo. Primeiro passo, Jesus está dizendo que cada um será temperado com fogo. O fogo é o que irá fazer o trabalho. Aí vem o 50. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Tem duas interpretações básicas aqui, João. A primeira é o seguinte, tem uma linha que fala que o sal, ele nunca perde a sua propriedade de salgar.
Então que Jesus aqui está literalmente só jogando, assim, como se fosse quase um ditado. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Se o sal nunca perde o seu sabor, o sal verdadeiro tem que simplesmente cumprir a sua função. Primeiro ponto, ele não perde se ele é sal. Se ele for outra coisa, aqui a linguagem seria, claro que Jesus não pensou nisso, em componentes químicos do sal. Mas se ele for qualquer outra coisa e não ser sal, ele pode perder o seu sabor. Porque o sal não perde seu sabor. Então pensa nisso. Então agora volta para o contexto de você como sal. Você como sal não pode nunca perder seu sabor, o seu efeito. Por que não? Porque se você perder, você não está cumprindo o que você é. E o que você é, segundo a ideia do sal, é que o sal nunca perde aquilo que ele é. É profundíssimo isso. Porque daí ele está falando para você assim, se você é sal, você é sal. Você não vai deixar de perder. Agora, o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Nas palavras, se ele deixar de ser o que ele é, não há como restaurar o seu sabor. Profundo demais, porque no final, quando ele disse aqui no final, tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz, eu acho que isso também tem a ver com essa medida do sal, do sabor. Porque sal demais, eu acho que foi cenário para muito fanatismo maluco e doentio. Mas o viver em paz aqui, só vive em paz se o sal, se o equilíbrio, se o negócio está equilibrado no seu balanço. Eu acho que essa é a ideia por trás disso. Tá? Capítulo 10, gente. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e mandasse embora. Respondeu Jesus, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa, novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Aqui o negócio fica interessantíssimo. E eu respondi essa pergunta esse ano para um grupo de 3 divorciadas que foram me inquirir na igreja inglesa. Vieram comitiva, eram para ter 5, 2 não conseguiram vir, vieram 3. Mas elas falaram, estamos aqui representando o grupo das 5, para a gente conversar sobre esse assunto. Nós podemos ou não nos casar novamente. Aí abre o texto. Porque lá em Marcos está escrito isso. Primeiro ponto, você lê esse texto friamente, fica alguma dúvida no texto que você leu? No texto que nós lemos, tem algum buraco aqui que fale diferente? O contexto é questionamento, fariseus perguntando, que era a função deles. E aí ele traz o princípio da lei. Moisés ordenou, não ordenou? Jesus responde, sim. Moisés fez isso, ele deu essa possibilidade, Jesus dá a causa. Por causa da dureza do coração. Ele não diz, Moisés não fez isso não, vocês estão errados. Jesus também não fala, não, vocês não entenderam o que Moisés falou. Não, ele fala, sim, Moisés fez isso. Ele confirma. Ele só dá o porquê atrás da ação. Ponto. Aí Jesus vem no verso 6 e dá o princípio da criação. Qual que é o princípio da criação? Deus fez homem e mulher. Que eles se unam, que eles deixem pai e mãe, não faz puxadinho na casa não, vai embora, sirva sua mulher e formam uma só casa. E que ninguém separe essa união. Claríssimo. E aí ele vem com a pergunta, isso é o público, tá? Isso é o público. E aí vem o particular. No particular, Jesus
com a mesma clareza. Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. Quem é que está aqui tendo o divórcio? Jesus está falando aqui para quem, primeiramente? Todo aquele que se divorciar de sua mulher. Está falando com quem? Com o homem, com o marido. Você já vai entender por que eu estou mostrando esse ponto. No segundo verso que ele fala, e se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Com quem Jesus está falando? Com as mulheres. Com as mulheres, com as esposas. Qual é a constatação básica que a gente chega nisso? O negócio é seríssimo. Deuteronômio 24. Abre lá comigo. Deuteronômio 24. Porque esse texto aqui é bárbaro, mas não dá para entendê-lo sem a luz da Bíblia por toda a Bíblia. Deuteronômio 24:1 diz assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e mandará embora. Claro? Tranquilo. Não achou nela algo que ele reprova, dá certidão para ela. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio, a mandará embora. Quem que está mandando embora? O homem ou a mulher? O homem. Verso 3. E se não gostar mais dela, dará certidão de divórcio, a mandará embora. Ou seu segundo marido morrer e o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Qual que é o problema, então, da lei? Qual que é o problema da lei? Jesus falou que Moisés, sim, permitiu a certidão, e segundo Jesus, ele permitiu a certidão por causa da dureza do coração de vocês. Como que a gente resolve isso? Aí é só apelando, primeiramente, para o contexto, e também pela Bíblia, pela própria Bíblia. Presta atenção nisso. Na sociedade antiga, o homem é quem tinha plenos e somente ele poder para pedir o divórcio. Uma vez que uma mulher se casasse com um homem, ela se tornava um objeto, porque na verdade ela foi comprada. Se ela foi comprada, ela é minha propriedade. Se ela é minha propriedade, não é a propriedade que fala para mim, eu não quero mais ser sua. Comprei essa caneta, a caneta é minha o resto da vida. A caneta não vai falar para mim, ela não tem, mesmo que ela tivesse boca para falar, ela é minha propriedade. Então, os homens casavam quase nesse formato contrato de compra, e aí eles estavam com as suas mulheres. E tinha que dar uma legislação para algo ocorrente. Qual era o algo ocorrente? Divórcio. Divórcio acontecia. Só que naquela sociedade era só o homem que poderia se divorciar. Então vem a legislação e fala o seguinte, nós temos que legislar isso, né? A legislação vai ser o seguinte então, homens, deem cartas para elas, já que vocês estão fazendo isso. Não quer dizer que esse é o certo. Simplesmente é uma forma de legislar, de colocar uma lei. Porque essa mulher divorciada, ela vai ter que seguir a sua vida. E você viu que lá em Deuteronômio tem o segundo homem. Então o ponto aqui é uma legislação para permitir a mulher casar-se de novo. Porque senão a mulher ficava trapped, ela ficava presa. E isso aconteceu muito na cultura judaica. A mulher, algumas comunidades, uma vez que a mulher era divorciada, ela era quase que isolada. E se ela era casada e não teve filhos ainda, ela era quase isolada e meio que totalmente renegada, marginalizada. Então a legislação vem, na verdade, para permitir a mulher se casar de novo, uma vez que ela não tinha direito de dizer eu não quero esse homem, que esse homem é o inferno. Era ele que, percebendo a situação, falava, eu não quero mais. Tudo bem? Então a legislação do Deuteronômio nos mostra uma condição para a mulher prosseguir a vida dela. Ponto. Segundo, o texto da lei diz algo que ele
reprova. O que é algo que ele reprova? Aí nós temos duas escolas básicas de pensamento. A primeira de pensamento é que algo que ele reprova pode ser a comida que ela queimou. Reprovei sua comida. Não foi legal. Out. Segunda escola, algo que ele reprova pode ser alguma ação imoral. Presta atenção. Alguma ação imoral, mas não adultério. Porque adultério tem pena. A pena é apedrejamento, é morte. Então não confunda isso. Alguma coisa ilícita. Ela flertou lá com ismaelita e não vai dar certo mais esse negócio aqui. Porque se ela foi adúltera, ela tem que morrer. Ela tem que morrer. Então, essas duas escolas. Aí, isso vem na tradição, ela é embutida na lei. Quando que nós temos records? Quando que nós temos escritos dessa situação? Quando chega no 1º século, na época de Cristo. Aí nós temos duas escolas existentes, chamadas as escolas de Shammai e as escolas de Hillel. Essas duas escolas rabínicas, elas tentavam interpretar os textos. E elas influenciavam a forma que o povo vivia. Então, o Hillel dizia o seguinte, o que ela reprova pode ser a comida queimada. Então, os discípulos desse rabi, com a gente é assim, reprovou qualquer coisa. Eu não gostei do seu cabelo, Sandra. Reprovou, Edu. Reprovou, manda embora. Escola de Hillel. Escola de Shammai falava assim, não, Edu, só o cabelo não é nada, ela não fez nada. Não teve nenhum ato imoral no cabelo. Então, jamais possa fazer isso. Essa era uma visão tolerante. Pergunta, Jesus ficou com Hillel ou com Shammai? Eu acho que ele ficou mais para a parte imoral, né? Logo, ele ficou com Shammai. Mateus 19. Tudo isso para interpretar esse bendito texto. Mateus 19, 3. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, igualzinho Marcos. Qual foi o primeiro evangelho? Marcos. Mateus dando continuidade, repetindo o contexto de Marcos. E perguntaram, é permitido ao homem divorciar-se da mulher por qualquer motivo? Está repetindo Marcos. Ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão o homem deixa pai, tarará. Gênesis. Está repetindo o evangelho de Marcos. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Evangelho de Marcos. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Está repetindo o Evangelho de Marcos. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Mateus, então, Marcos não tem essa problemática que eu estou falando para vocês, as escolas de interpretação do início da era cristã. Porque Marcos está escrevendo para quem? Para gentios. Gentios não está nem aí se tem escola do rabino Shammai, do rabino Hillel. Agora, para Mateus, que está escrevendo para judeu, ele sabe que na hora que ele traz esse tema, os caras vão falar, opa, levanta a mão. Que história é essa? Que história é essa? Tem duas linhas de pensamento, Deuteronômio diz assim, isso que eu fiz com vocês aqui agora. Então, Mateus acrescenta, exceto que moralidade sexual. De modo que o que Jesus está dizendo é, número 1, que a gente só consegue interpretar, número 1, a gente só consegue interpretar Marcos através da lei e através de Mateus. Que a possibilidade aqui do divórcio aqui, então, é o evento da imoralidade sexual. Ok? A imoralidade sexual. Número 2. Marcos está dizendo pra gente que no contexto gentílico, homem pede divórcio, mas mulher também. Deu pra perceber isso agora?
E se a mulher, Marcos está dizendo, no nosso contexto aqui, a mulher vai no tribunal romano e fala assim, não quero mais ele. Não quero mais ele. E tá tudo bem, tá tudo aceitável. No Evangelho de Mateus, não. O Evangelho de Mateus é tradição judaica. Então tem que ter a exceção. E a exceção é a imoralidade. E Jesus está pegando toda essa salada. Por isso que tem que ter vários evangelhos. Tanto para gentil que não sabe nada de escola rabínica, quanto para judeu que sabe de escola rabínica. E dizendo o seguinte, gente, o princípio é Deus fez um homem e fez uma mulher. O que significa Deus fez um homem e fez uma mulher? Aqui não é apologia, gente, a casamento homem com mulher. Aqui está dizendo que o que está por trás disso era, não é bom que o homem esteja só. O princípio de gênero, porque é óbvio, ali, o princípio de Adão e Eva, homem e mulher. Isso já está resolvido. Mas o ponto aqui é, todo mundo já sabe que o princípio de Gênesis é, Adão tinha tudo menos uma coisa. E uma coisa que faltava para ele não fazia feliz, que era a mulher. Então, ponto final. Precisa dessa união. Então, nessa união, é uma condição eterna. Se ela queimar a comida, para você que é da escola do Hillel, ajude a não queimar mais. Porque o que Deus uniu, que o homem não separe. Se tiver algum ato, e aqui é muito impressionante isso, existe, você pode levantar a mão e falar, estou na cláusula. Mas mesmo assim, Jesus começa com um princípio. O princípio é, perdoa. Porque o princípio é preciso ficarem juntos, é conserte, não destrua. E se você quer mais uma expansão desse texto, eu acho que não tem como fugir, que seria a próxima possibilidade, você vai ter que ir para Paulo. Aí só para referência, 1 Coríntios 7, e você vai ter a outra exceção. E a outra exceção qual seria? Seria o descrente. Se o descrente quiser sair, deixe sair, meu. Deixe partir. Não é você a única pessoa que pode salvar essa pessoa. Você não é a única chance de salvação dessa pessoa. O descrente quer partir? Quer partir. Deixe-o ir. Deixe-o ir embora. Então, Jesus, falando sobre o divórcio, ele diz o seguinte... O princípio essa visão de Paulo. De Paulo. O princípio é união. União. Porque Deus uniu. Segundo. Então, aí... As exceções, só um minutinho. A exceção da imoralidade, a exceção do descrente. E tem uma terceira que eu acho que é o resultado do descrente. Qual que é o resultado da exceção do descrente? Porque muita gente aqui faz a seguinte confusão. No meu caso, não é descrente. Ele acredita em Deus. É que nós não damos mais certo. E aí vem a terceira cláusula. Que na verdade, ao meu ver, singelo ver, é a consequência da descrença gera outros problemas de compatibilidade. Esse é o problema. Então não é simplesmente ele virou ateu, ou ele é ateu e nunca quis saber nada do Senhor. O problema é que quando nós não estamos verdadeiramente como Sal, João, seguindo verdadeiramente, você pode falar que você é crente, mas você é crente que nem o diabo. Você crê, mas a sua tendência não é crer. Porque quando a sua tendência é crer, você fala o quê? Senhor, tem misericórdia da gente, nos ajude, nos dê graça. Porque não existe casal perfeito que simbolize flores e chocolate e amor todos os minutos da existência. Então esse eu acho que é a terceira cláusula. Mas na minha opinião, ela é consequência da real vida com Deus. Porque o que eu sempre falo para todo casal que eu cuido e cuidei até hoje é... Eu sempre parto desse princípio. Você acha que Deus prefere marcar você com um divórcio ou com uma restauração? Se Deus é esse Deus de amor, o que você acha? Que vai ser melhor eu falar para você, não, acabar com tudo, você vai carregar essa marca pro resto da vida, seus filhos vão padecer, né, o drama, tal. Ou um Deus que possa fazer tudo novo. Tudo novo. Agora, é claro que eu também respeito o livre-arbítrio. Ah, não, pastor, eu não quero. Problema seu. Problema seu. Nunca vou brigar. Mas o que eu tenho entendido é que o princípio de Deus não é um princípio de aguente essa desgraça até o final da sua vida. Exatamente. Aguente essa desgraça que você vai sofrer todos os dias da sua vida. Não. Se os dois estiverem no Senhor, tem restauração. Se um estiver no Senhor e o outro não há restauração.
Não há restauração, só o milagre. Aconteceu? Aconteceu. Acontece? Acontece. Mas é exceção e não regra. A regra é quando um não quer, meu amigo. Você pode estar lá de joelho, o cara vai aprontar ou ela vai... Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. E é impressionante falar disso, porque hoje nós estamos vivendo esses momentos. Algumas igrejas grandes, elas já têm os ministérios, chamados Ministérios dos Descasados. Porque teve que virar ministério. Tamanho o número de pessoas. Grande, né? De pessoas, exatamente. Que entram nesse contexto. E que eu acho que, de uma maneira simples, mas é aquela foto que se divulgou aí pelas redes sociais há um tempo atrás, que é aquela grande verdade de um casal de velhinhos lá, né, com 80 e tantos anos cada um, e eles falam assim, a diferença entre a nossa geração e a sua é que no nosso tempo a gente consertava, agora vocês destroem. No nosso tempo a gente dá um jeito, arruma, pega a ferramenta e fica junto aqui comigo. E agora não fica nada, vamos prosseguir. Fantástico, né? Fantástico. Alguma pergunta, algum comentário Então, sobre o divórcio? nesse texto de Jesus aqui, Sim. quando ele está falando aqui, ele foi duro, né? Ele Bastante. não deu muita brecha não, né? Nesse texto aqui de Marcos aqui. Mas ele colocou aqui muitas igrejas, principalmente das igrejas reformadas, algumas delas aceitam o divórcio. Claro que tem todo um contexto para aceitar o divórcio. Porque eu creio que é o seguinte, que eles se pegam muito nesse ponto aqui, do verso aqui, que ele diz, portanto, o que Deus juntou ou uniu, o homem não vai separar. Isso nós sabemos, isso é um fato. Se o casamento é fruto de um ato impensado de dois malucos, Deus não tem nada a ver com isso. Nunca fiz nada, nem me convidaram para a festa, costuma dizer. Me convidaram, agora eu nem estava lá, eu nem estava estava lá. resolver essa parada. Exatamente. Quer dizer, existe uma incompatibilidade, isso aí é visível. Exatamente. É visível. Quem está de fora enxerga. Às vezes o casal não enxerga. Exatamente. E às vezes acontece o casamento até para resolver uma situação de uma burrada. Exato. Aí fazem outra burrada. Né? E aí foi da vontade de Deus aquele casamento? Não. Deus uniu? Não. Perfeitamente. Né? Então aí eu acho que aí existe uma incompatibilidade total e o que Deus quer de nós é felicidade plena. Felicidade plena. Exatamente. Eu tinha um primo meu, o Célio, ele morreu, Célio, de acidente. E eu fiquei até uma época, fiquei até meio xarope, até depois da morte dele, né? Falei, mas eu fiquei tranquilo na minha. Eu conversando com ele, ele já tinha tido um casamento separado da mulher. Aí foi uma questão de adultério, aquele negócio todo, ele separou da mulher. Aí depois ele casou novamente. Sim. Ele voltou, veio para a igreja, ele estava fora quando ele casou, né? Ele voltou para a igreja, com a dureza toda, conheceu uma moça na igreja e casou com a moça que também era separada. Os dois separados se juntaram. Carrozinha, que é conhecida nossa. A vida do céu virou um inferno. Virou um inferno. Ele achou que tá bom, não. A vida dele aí virou um inferno, realmente. Aí um dia conversando com ele lá no consultório, ele falou para mim, eu falei, Célio, você acha que esse casamento seu foi da vontade de Deus? Não, pelo amor de Deus, rapaz, esse Deus eu não quero para mim. Não foi da vontade de Deus. Está sendo inferno para mim, está sendo inferno para ela. Né? Eu falei, então separa, cara. Separa. E ele separou, mas só que por questão burocrática, de briga mesmo, separaram os corpos só, não separou no documento mesmo. Sim. E aí nesse período ele bate o carro e ele morre, né? Falei, puxa vida, mas não, tranquilo, né? Quer dizer, não é da vontade, o que não é da vontade de Deus, um abraço. Exatamente, não tem. Eu volto a dizer... Por isso eu acho que o casamento na igreja, né? Claro que nós não vemos o casamento como um sacramento, sim, mas é um ato muito sério. Lindo de fé e de seriedade. Muito sério, eu acho que tem que sim que ser conversado. Tem certeza, porque é um ato, uma decisão importante, não é uma brincadeira, né? E aí abre a cláusula, né? Se você chegou à conclusão que não foi Deus, como foi nesse caso bonito aí, não foi. Foi, né? Aí você tem essas duas chances diante de você. Ou você vai clamar por um milagre acontecer e vai estar disposto a fazer a lição de casa,
Porque não é um milagre que vai... Tá bom, a gente está disposto, Senhor, no dia seguinte ela tá lá, ele tá meio querida. Não, não. Vai ser complicado. Ou você vai ter que falar, olha, erramos. Exatamente, eu acho que é por aí. Erramos. E tem muita gente. Tem muita gente, eu conheço. Tem muita gente. Agora tem um outro ponto também que eu acho que é importante, que é como nós recebemos essas pessoas e cuidamos dessas pessoas depois de terem passado por esses dramas. Esse é o... E aí eu acho que pra gente continua a linguagem de amor total de Jesus. Não tem que haver jamais discriminação, fulano é divorciado. Isso não tem que estar no nosso vocabulário. Não, porque cada um enfrentou uma situação. E só a pessoa sabe o que aconteceu ali naquele meio, as tragédias, os dramas. Cabe a gente, sim, no alerta de quem vem por aí. Mas de quem já passou por isso e às vezes sofre com esse fantasma. Porque vira no fantasma, é o meu ex, é a minha ex a vida inteira. E se tem filhos, o fantasma é maior. Porque você tem pensão, você tem uma série de situações. Nos cabe somente amar. Amar e receber e nunca criar nenhum tipo de classe de pessoa. E eu lembro disso, falando como você falou da Igreja Reformada, que no início, acho que na década de 80, no protestantismo, você dizer que fulano aquela lá é divorciada. Tinha isso muito forte. Hoje, como eu disse, eu acho que foi para um outro extremo. Agora tem um ministério para todo mundo que está aí. E se não tomar cuidado, a pessoa já vê isso como uma possibilidade. Se não der certo, eu entro naquele ministério. Já tem até a cobertura. Não é por aí. Não é por aí. Se mantém o princípio de entender primeiramente o que Deus quer. Exato. E depois enfrentar os dramas e dilemas e alegrias, que são maiores do que os dramas e dilemas. Isso aí. Valeu.